Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor conhece as nossas necessidades, mais oração e menos preocupação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela presença, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Basicamente, todos os dias nós temos necessidade. Necessidade de comer, de beber água, de dormir, de ir no banheiro. E Deus, Ele conhece todas essas coisas. Sabe também que nós precisamos nos vestir. Mas existem coisas que o nosso corpo sente e nós não conseguimos identificar. Existe uma fome que ela é a fome da alma. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando ele falou isso, ele estava citando o Antigo Testamento. Só que essas causas espirituais, nem sempre nós temos maturidade para compreender ou entender. E às vezes nós ficamos pensando. E o ato de pensar, ele acaba nos preocupando. Só por uma única razão. Porque nós tentamos prever o futuro e imaginar como as coisas vão acontecer. E baseado no mal que existe dentro de nós, genuinamente, nós sempre pensamos no pior. E baseado nisso, nós começamos a sentir medo, sentir insegurança, sentir frustração, sentir que nada vai dar certo, como nunca deu. Só que existe algo na equação que às vezes a gente não percebe, que é o Senhor. Vamos pensar numa coisa. Vamos imaginar que você vai ter que fazer uma grande caminhada ou que você vai fazer um exercício físico. Fica mais fácil você fazer com o corpo alimentado ou quando você está passando fome? Certamente que nós teremos mais energia, mais disposição e mais vigor se nós tivermos comido. Agora, você quer enfrentar uma vida que ela já é uma batalha sem comer nada, sem se alimentar, acreditando que a oração ela não é importante. Porque na maior parte do tempo a gente lembra que existe um Deus quando existe um problema intransponível. Porque enquanto nós conseguimos e tentamos resolver o problema, praticamente não existe problema. Só que cada vez que a gente tenta da forma errada, as coisas elas ficam piores. Então algo que deveria ser simples de solucionar, quando a gente vai olhando, cada vez está pior. Fale alguém que deve em algum lugar e olhe os juros todos os meses subindo. Que o salário cai e mal paga eles e sempre uma dívida maior. Só que ainda assim, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E eu tenho plena convicção e certeza que esse estado que muitas vezes nós chegamos, não é culpa de Deus, é culpa nossa, que administramos mal as coisas que o Senhor nos dá. Muitas vezes a ingratidão, ela acaba corroendo tudo que a gente tem. Principalmente quando nós tentamos administrar as coisas sem Deus. Pega duas pessoas, uma temente a Deus e outra que não sabe no que acredita. Duas pessoas que elas são jovens. Ambas saem. Olha a conta de uma e a conta da outra. Aquele que bebe vai pagar muito mais caro. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E baseado nessas coisas e em outras coisas, que nós podemos entender que às vezes aquilo que nós faltamos na nossa conta, nós gastamos de forma inapropriada. Só que Deus, quando nós nos aproximamos dele, ele sabe das nossas necessidades. E essas necessidades, elas são básicas. Só que não basta a gente alimentar o corpo. Também precisa alimentar a alma. E também a preocupação, o que ela pode mudar? Se eu ficar preocupado com alguma coisa a tal ponto de não conseguir dormir, será que vai resolver o problema? Quantas vezes eu fiquei preocupado e as coisas deixaram de acontecer? A preocupação e o medo, elas andam de mãos juntas. O medo também. Quantas vezes você não teve medo de algo acontecer? Ficou pensando, ficou imaginando e aconteceu exatamente o que você pensou. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 27, a palavra ela diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?
Quem de nós pode mudar aquilo que tem que acontecer? Por mais que eu possa estar preocupado ou com medo de que o mal ele possa chegar, eu prefiro acreditar que o poder de Deus ele é soberano e é maior que qualquer situação. Prefiro acreditar que se o Senhor estiver comigo, Ele é o meu protetor e sobre as suas asas eu encontrarei refúgio. Então depende da forma que nós nos portamos. Então, você está preocupado? Você acha que o seu problema seria resolvido pelos seus pensamentos? Porque se fosse a sua capacidade possível de se resolver isso, você já tinha resolvido. Quem gosta de ficar preocupado? Quem gosta de ficar sentindo medo? Mas o próprio medo, ele indica que as coisas não estão bem. O medo, muitas vezes, é a fome da alma. E a preocupação é o mal colocando coisas ruins nos seus pensamentos. Quando eu oro, eu chamo Deus para perto de mim. Quando Deus vem, todas as trevas à minha volta elas somem, porque elas não suportam. Agora, quem será que tem medo de Deus? Será que é alguém que vem de Deus? Será que é algum anjo ou será que é o mal? Na palavra de Deus diz que os demônios tremem na presença de Deus. Então o próprio medo já é algo espiritual que nós sentimos. O medo da punição, o medo do castigo. Será que um justo teria medo de ser castigado ou punido? Será que você conhecendo a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, buscando os caminhos do Senhor, conversando com Ele, tendo uma relação de pai e filho e obediência, será que você tem motivo de medo se Deus viesse perto de você? Olha como o pecado, ele distorce os nossos pensamentos. Vamos voltar de novo lá no Jardim do Éden, bem no comecinho. Antes deles terem comido o fruto do bem e do mal, eles não tinham medo da presença de Deus, não tinham medo de ficar nus na presença de Deus. Mas após que eles adquiriram esse conhecimento, quando eles viam Deus, eles tentavam se esconder. Porque de alguma forma eles tinham medo, porque o medo ele envolve castigo. Então, o próprio ato deles pensar no que Deus iria pensar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós nos preocupamos porque nós pensamos no que os outros estão pensando. Ué, a opinião dos outros não enche a sua barriga, a opinião do outro não faz o teu sucesso. Assim como um elogio. Alguém pode falar, nossa, você tá bonito hoje. Ué, que diferença fez isso? É o meu ego? Ah, tá. Que é isso? O que é ser bonito? É ser mais que alguém? O que isso vai me dar? O que isso vai me trazer? E a pergunta principal, o que isso se aproveita para Deus? Eu tenho que alimentar as coisas que me aproveitam para Deus. Nós vivemos na carne, mas nós sentimos no espírito. Então não adianta nada a minha carne ser bonita e o meu espírito tá morto. Porque é como se eu pegasse uma caixa de presente e escondesse um urubu morto dentro. Algo que quando tirasse a tampa, fala, minha Nossa Senhora, tem alguma coisa morta aqui dentro. E será que esse cheiro, e será que esse comportamento desse corpo morto, e será que as palavras não entregam quem está vivendo dentro dele? Não é à toa que Jesus disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. E o comportamento de vocês é um reflexo do Espírito que está perto de você. Os teus sentimentos são um reflexo do Espírito que está dentro de você. Nós somos como um espelho. Faça um exercício. Vai explodir a sua cabeça. Se você pegar um espelho, certo? Você sabe que o que você colocar na frente do espelho, ele vai refletir. Então ele não tem imagem. O que acontece se eu coloco um outro espelho na frente de um espelho? Qual é a imagem que os dois espelhos vão refletirem? Nós não conseguimos responder isso. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Sem Deus, nós somos, enquanto relacionamos com outras pessoas, como esses dois espelhos que não refletem nada, que não dizem nada e que não mostram nada. Esse é um nada na nossa vida. E ainda assim, ao invés de mostrar que não somos nada, sabe o que a gente faz? A gente apaga a luz. Porque se a gente não pode revelar a verdade, a gente esconde. Não é isso que a mentira faz? Esconde a verdade? Todas as vezes que eu não quero que alguém descubra algo, eu apago a luz. Só que quando a gente apaga a luz, a gente solta da mão de Deus, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus ainda disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então toda essa preocupação, será que ela poderia acrescentar alguma coisa à minha vida? Ou será que ela poderia me deixar doente?
Na época que eu tinha depressão, a minha cabeça o tempo inteiro, ela ficava ocupada, pré-ocupada. Eu não conseguia viver nada que era presente, eu só vivia no passado. Questionando as coisas que aconteceram, me vitimizando, tentando entender por que tudo acontecia comigo, e era só isso, era essa bolha. Dia após dia, era só isso que eu pensava. Eu não conseguia olhar nada de bom que tinha no presente, eu não conseguia aproveitar nada, eu não conseguia fazer nada. E quando a gente cansa de se preocupar, o que a gente faz? Vai ficar doidão. Vou tomar um negócio, vou farrear, vou gandaiar, vou sair. E aí onde que vai? Que nós voltamos lá no começo, vou gastar os meus recursos. A pessoa que ela acredita em Deus, ela não deixa de beber porque Deus fala não beba. Ela deixa de beber porque ela não precisa mais desse remédio. Deus ele fala lá em Provérbios que a bebida é para os amargurados de coração. Mas se o Senhor ele curou o meu coração e já não tem mais amargura, qual a necessidade? Eu já não sinto mais prazer. O meu prazer está em observar a lei de Deus. E Deus ele fala assim, olha, se for para se embriagar, se embriaguem com o Espírito Santo. Que isso é uma coisa que vai trazer frutos para a sua vida, que vai trazer cura. Então nós começamos a ter um entendimento diferente, porque nós nascemos sem entender nada de religiosidade. E infelizmente, não vai ser através da igreja que nós vamos conseguir fazer isso. E não porque a igreja não tem a mensagem correta, mas porque é muito pouco. Imagina se você fosse na escola uma vez por semana durante 1 hora. Quantos anos você iria demorar para se formar? Imagina que você estivesse se relacionando com alguém, que você fosse encontrar o seu marido, a sua esposa, o seu amante, o seu namorado, 1 hora por semana. Como que vocês iriam se conhecer? Imagine que você pudesse ver a sua mãe desde pequeno 1 hora por semana, o seu pai, ou seja lá o que for, 1 hora por semana. É muito pouco. A gente mal lembra às vezes das coisas que vive todos os dias, ainda acaba esquecendo. Quantas vezes você não entra no chuveiro e esquece se passou o shampoo, sai de casa, esquece se passou o portão, e a gente esquece coisas pequenas. Será que eu escovei o dente? E é normal. Por quê? Porque quando eu estou preocupado, eu não presto atenção no que eu estou vivendo agora. Eu não consigo me concentrar e quando eu vejo o tempo já passou. Você tem a sensação que o tempo está passando mais rápido? Talvez porque você não para prestar atenção. Por quê? Senta em algum lugar, tira o seu celular da mão, fica 30 minutos ali sentado, só olhando. Você vai ver que 30 minutos parece uma eternidade. Mas se eu tô ali sentado pensando na morte da bezerra, preocupado, imaginando, achando, questionando, e a gente faz um exercício que é o mais estúpido do mundo. Porque nós não podemos mudar o passado, e todo mundo sabe disso, mas nós sentamos e ficamos imaginando. Poxa, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, e se eu tivesse feito isso, e se tivesse... O se, ele não existe. Eu tenho que tolerar, né? Eu tenho que aprender a conviver com o que é. O que aconteceu? Esse é o fato. E é através disso que nós vamos passar. Se a próxima vez eu tiver a oportunidade, faça diferente. Agora, eu vou falar para você uma coisa que você deveria entender. Quando Deus colocou, ou quando você sentiu medo, Deus estava falando, se prepara que a batalha vai vir. Você simplesmente falou, não, eu não quero batalhar, mas a batalha vai vir. Porque a última palavra é de Deus. Então quando Deus ele coloca coisas no nosso coração, eu tenho que confiar, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter ousadia, eu tenho que dobrar os meus joelhos, eu tenho que me preparar espiritualmente para coisas que muitas vezes eu não consigo entender. Tem sentimentos que vêm e pensamentos eu não consigo entender, mas a oração ela pode amansar todas essas coisas. E olha como isso é uma verdade. Se a gente vai lá em Mateus 6, 33 e 34, a palavra do Senhor ela diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Parte central, não se preocupem com o amanhã. Cara, o que está amanhã é amanhã. Eu vivo o hoje. Eu planejo o hoje, a minha ação é no hoje, o meu amar é no hoje, o meu abraço é no hoje, o que eu tenho que fazer é hoje, não é amanhã, é hoje. E nós adoramos procrastinar, que é sempre deixar para amanhã, como se o amanhã ele fosse algo que nós pudéssemos controlar. Tem vezes que o amanhã dá certo, tem vezes que não. Diga aquele que
teve a vontade de dizer te amo, mas a pessoa partiu e ele não conseguiu perdoar, não conseguiu abraçar, não conseguiu fazer, não conseguiu falar, não conseguiu. Será que não é melhor fazer enquanto é possível? A oportunidade, ela tá aí para ser aproveitada, não para ser rejeitada, dizendo, agora não é a hora, eu não acho. Se a palavra acho demonstra que você não tem certeza. Se você não tem certeza, sinto lhe informar, é o mal que está em você. Porque Deus é confiança, Deus é coragem. Deus ele não fala, sejam fortes e corajosos. Agora nessa palavra, Deus fala assim, busquem, buscar, encontrar, procurar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Na palavra de Deus, dentro de nós, nas coisas que são de Deus, no amor. E a sua justiça. O que é ser justo? Justo é ser certo. Justo é fazer o certo do jeito certo. Sem querer roubar, sem querer ter atalho, sem nada. É o certo do jeito certo. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu não trouxe no versículo, mas se você for ler na Bíblia, Deus está falando de comida e de bebida. E do que se vestir. Então, essas coisas que são necessárias, essas coisas que são básicas, elas vão vir na nossa vida sem que você faça nada. Porém, busquem primeiro o reino de Deus. Não busquem essas coisas primeiro. E às vezes nós começamos o sonho na onde? Eu vou fazer uma faculdade porque eu quero comprar uma casa, porque nosso sonho sempre começa no material, não no espiritual. E Jesus é a salvação. E quando nós o encontramos, nós encontramos as outras coisas. Quando nós não o encontramos, as outras coisas elas ficam meio conturbadas. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos aproveitar as coisas que temos. Até o ponto de nós perdermos todas essas coisas. Você já passou por isso? Conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde. Fica o tempo todo como se fosse um loop. Sempre pega, parece que vai dar certo e no fim dá tudo errado e fica aquilo, e aquela ansiedade, e aquela dor de estômago, e aquela tensão, e aquilo e não passa. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus todos os dias, e essas outras coisas elas vão ser acrescentadas. E quando Deus vê que Ele pode confiar em você, outras coisas maiores serão acrescentadas. Porque se você não dá conta de uma vida, que é a sua, como é que Deus pode entregar pessoas para você demonstrar o amor que Ele tem? Como é que Deus pode colocar outras vidas perto de você, sendo que você só destrói a sua? Então nós temos que entender o valor da nossa vida, nós temos que entender aquilo que Deus está dizendo, e Ele fala uma coisa, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O que isso quer dizer? Mas ele está falando para me preocupar? Ele está falando que amanhã tem preocupação? Mas o amanhã, teoricamente, ele não existe. Essa é a primeira coisa. Segundo, todas as vezes que Deus ele trouxer um problema, Ele vai trazer uma solução. É simples assim. Então, não agradece a Deus simplesmente por você conseguir, mas pelo problema também. Se não fosse Golias, como é que Davi poderia experimentar toda a fé que ele tinha no Senhor? Enquanto todos temiam Golias, Davi foi lá e fez o que Deus colocou dentro do coração para que ele pudesse fazer. E ele disse a ele, você vem com espada e escudo e eu venho em nome do Senhor. Quem que você pensa que você é? E essa é a confiança que nós temos quando nós entramos em um problema, quando nós entramos em alguma coisa. Deus ele não nos coloca no meio do problema para que nós o vivamos, mas para que nós o resolvemos. Essa é a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas como assim? Você acha que Deus ele deixou o perdão a troco de quê? A troco de nada? Porque o mal ele vai surrupiar um ou outro. Enquanto as pessoas elas não se entregam ao Senhor de corpo e alma, o mal ainda ele vai conseguir pegar algum trecho, vai escapar uma palavra, vai escapar um julgamento torto, vai escapar alguma coisa que vai magoar, vai ter mentira. Só que aí que é a questão. Nós, enquanto convertidos, quando eu minto, aquilo machuca o meu coração. Porque eu sinto o que Deus sente. E Deus não se agrada com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Isso é apenas um exemplo. E cada coisa que a gente faz que causa isso em nós, esse desconforto,
Então nós temos que tentar, da forma mais possível, né, dentro da nossa realidade, buscar o Senhor. Agora veja como é complicado, porque vamos imaginar que você tem uma rotina de trabalho, que você tem as suas coisas, você já fica um bom tempo dentro de um ônibus, muitas vezes pegando e tá lá, cara, chega em casa, tá morto, tá bom. Você consegue ouvir a Bíblia, tem um aplicativo da Bíblia que você consegue ouvir a palavra de Deus, você consegue sentar num lugar e ouvir esse áudio, você não precisa fazer nada, é só ouvir. A própria palavra, ela traz o Espírito para perto de nós, e eu não estou aqui pregando a mim mesmo, eu estou aqui pregando Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou dos mortos, o Cristo que me ressuscitou, aquele que me fez uma nova criatura, aquele que me ensinou a anunciar o Evangelho, porque sem Deus eu não teria capacidade disso. E essa mesma palavra vai alimentar a tua alma, vai alimentar o teu espírito, vai tirar a preocupação, vai te trazer paz. Muitas vezes ela não vai resolver o problema, porque o nosso problema, às vezes a gente acha que são as pessoas, o problema somos nós mesmos. Porque se eu sou mais forte que as circunstâncias, ainda que o mal seja Golias, eu sou Davi. O homem segundo o coração de Deus, e isso basta. A gente conhece a história. A gente sabe quem cai no fim, a gente sabe quem vence. E a gente sabe também que não vale a pena eu me preocupar. E a frase diz: o Senhor conhece as nossas necessidades, mas mais oração e menos preocupação. Então eu não vou me preocupar porque eu confio, eu creio, eu acredito. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que entregou por mim a sua vida pelos meus pecados para que eu pudesse ser livre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, tirar toda essa preocupação, tirar esse medo, essa insegurança, essa tristeza e tudo aquilo que não vem dele. Se alimente da palavra todos os dias, da mesma forma que você vai trabalhar no ônibus, onde você estiver, coloca o áudio para ouvir, coloca num lugar, ao invés de ficar ouvindo música, vai ouvindo a mensagem, é 20 minutinhos. E eu garanto para você que daqui 3 meses, se você ouvir todos os dias, você vai olhar para trás e vai falar: poxa, a pessoa que eu sempre sonhei ser estava 3 meses de mim e eu não paguei nada, eu gastei 20 minutos por dia. Busquei o reino de Deus em primeiro lugar e Deus me honrou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.